Culto de campanha, culto de cura e libertação, culto de 7 semanas. Queridos, é um culto de fé. Não que os outros cultos não sejam. Mas o culto de terça-feira é um culto de fé. É um culto da gente exercitar, de exercer, fazer com que Jesus cresça a nossa fé nele, na sua palavra, na sua promessa, na sua pessoa maravilhosa que ele é para nós. E eu queria falar um pouco sobre provas da fé, provas que nós passamos com a nossa fé. Então, eu queria trocar uma ideia hoje com você, compartilhar essa palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações, para a gente poder sair mais edificado na nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Você que está aqui presente, os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando também pela internet, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 ao 28, gostaria de ler junto com você. Diz assim a palavra de Deus: E partindo Jesus dali, ele foi para as partes de Tiro e de Sidom. Só para você entender Tiro e Sidom hoje, onde é que está esse Tiro e Sidom? É o Líbano. Ele foi para o norte do Líbano, tá? Mas é Tiro e Sidom. No nome, na época, era essa localidade. Verso 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, ali ela residia naquela região, ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Verso 23. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Verso 24. E ele, Jesus, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja Deus pela sua palavra, e todos nós dizemos: Amém. Amém. Você sabe muito bem que a nossa vida ela tem seus altos e tem seus baixos. Você também sabe muito bem que depois que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, temos uma nova história escrita por Ele. Nós nascemos de novo. Agora somos filhos de Deus, filhas do Deus Altíssimo. Mas eu não posso esquecer de um pequeno detalhe. A vida vai continuar tendo seus altos e baixos nessa caminhada, nessa jornada de fé com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que vai mudar agora vai ser a nossa conduta, o nosso comportamento, em quem nós vamos buscar socorro. Essas coisas vão mudando o nosso comportamento, essas coisas vão mudando o nosso pensamento, o nosso jeito de agir, nosso jeito de fazer escolhas. E uma coisa que a gente tem que entender é que todos os dias a nossa fé ela é provada. A nossa fé ela é colocada em prova. A nossa fé ela é combatida. A nossa fé ela recebe resistências muitas vezes. E quando eu chego num texto como esse, no primeiro momento, eu vou ser sincero a vocês, aliás, quando eu li esse texto a primeira vez, a nível de estudo, né, eu era até então, como eu digo, um novo na fé, na minha caminhada cristã, eu particularmente levei um susto pelo tipo de ação ou reação de Jesus com aquela mulher. Uma pessoa que procura ajuda, uma pessoa que está procurando socorro, e não é para qualquer pessoa que ela está procurando socorro, ela está procurando socorro para aquele que é o dono do céu, o dono da terra, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor dos senhores, é o Deus eterno, é o Deus todo-poderoso, é o Deus de aliança, o Deus de milagres. Ela foi procurar ajuda para Ele.
E ela se depara numa situação que Jesus nem se dirige a palavra àquela mulher. Quando você começa a analisar um pouquinho melhor esse texto, você vai ver que, na verdade, Jesus está provando a fé daquela mulher. Se você olhar com esses olhos, Jesus está fazendo tipo um tratamento de choque para provar a fé daquela mulher. Eu preciso lembrar você de uma coisa: tem situações na nossa vida, tem circunstâncias adversas que eu e você passamos, que Deus nos leva a fazer um tratamento de choque, para que a nossa fé seja provada. Mas eu quero também lembrar você de uma coisa, que tudo que Deus faz tem propósito. E se Deus quer provar a nossa fé que temos nele, diante das situações adversas que possamos estar vivendo, uma coisa é certa: Ele quer nos ensinar valores de vida, que está na sua palavra, valores de vida que é do seu reino, valores de vida que é do seu caráter, valores de vida que tem tudo a ver com a pessoa dele. Deus tem um propósito para tudo. E nessa noite eu queria falar com você de alguns passos que essa mulher vai dar e que a gente poderia também dar esses passos na nossa vida quando a nossa fé ela é provada. Quando a nossa fé ela sofre uma resistência. E o primeiro passo que essa mulher vai dar, que eu acho interessante, é que ela vai buscar a presença de Jesus, ela toma conhecimento que Jesus está na região dela, ela toma conhecimento que Jesus não está mais em Israel, mas foi fazer um passeio, foi fazer, na verdade, nem um passeio, na verdade, foi fazer um retiro espiritual com seus discípulos, e ela, então, busca ele e começa a clamar por ele, dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está sofrendo, a minha filha está passando por uma situação adversa, o demônio pegou ela, nós da família estamos sofrendo também junto com ela, Senhor, nos ajuda. E no verso 23, no início dele diz assim: mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra nenhuma. A primeira prova de fé que eu e você muitas vezes passamos é que a fé ela é provada por causa do silêncio de Deus. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo e às vezes está acontecendo também nesse tempo que eu estou vivendo. Certas coisas que a gente apresenta para Deus, certas coisas que a gente começa a falar com Ele, certas coisas que a gente deposita no altar dEle, que a gente se lança aos pés e diz: Senhor, isso aqui é do Senhor, mas eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, e Deus não fala nada sobre aquilo. Você vem nos cultos, você busca a Deus em oração, trata aquele assunto especificamente com Ele, fala com Ele sobre aquela matéria, mas Deus não fala nada. Deus não é que ficou em silêncio, Ele continua falando com você, mas em outras áreas. Mas naquele tema específico, Deus não fala nada. Já aconteceu isso com você? Já. Quem sabe esteja acontecendo com você. E eu preciso confessar algo para você. É algo que me incomoda muito quando Deus fica em silêncio comigo. Você não sabe se Ele está falando sim, você não sabe se Ele está falando não, você não sabe se Ele está falando espera, eu não sei. Ele não fala nada sobre aquela situação que eu estou vivendo, esperando uma resposta, e na qual só Ele pode me dar aquela resposta. Não tem outra pessoa, não existe uma outra situação, não tem um plano B, não tem um plano A, não tem outro tipo de plano, não. Somente nele eu posso conseguir essa resposta. Senhor, a minha situação na minha família, como é que vai ser? E aí Deus não fala nada. Senhor, os recursos estão acabando, eu estou parado, não estou trabalhando, como é que vai ser? E Deus não fala nada. A enfermidade que às vezes pode tomar o teu corpo físico, e você dizendo: Deus, e aí, como é que vai ser? E Deus não fala nada. Ele fica em silêncio. E uma coisa que às vezes a gente faz, então... ou melhor dizendo, geralmente o que a gente faz o quê? Ora. E é justamente esse tempo de oração que Deus está querendo nos ensinar algo para nós. Porque essa mulher aprendeu uma coisa diante do silêncio de Jesus para ela. Sabe o que ela aprendeu? Não desista de clamar. Eu não sei quantas vezes você está fazendo a campanha. Olha, eu vou ser sincero a você.
No ano passado, aconteceu uma situação com uma família que a gente conhece, um casal, e esse casal se separou. E aí Deus nos moveu no nosso coração para começarmos a fazer a campanha de 7 semanas aqui. E toda terça-feira a gente vinha, Senhor, e aí, como é que está esse casal? E aí? E o casal está separado. Terminava as 7 semanas, a gente começava outra. Eu fazia anotação no papelzinho, né, que nós temos aqui o cartão, e está na minha Bíblia. Senhor, e aí, essa família, esse casal, como é que fica? E eu vou te falar uma coisa, teve momentos que Deus não falava nada. Aliás, uma grande parte desse tempo de campanha, Deus não falava nada. Mas no mês passado, nós estamos no mês de agosto, mês passado, julho, o casal se reconciliou. O casal se reconciliou. Mas eu vou te falar uma coisa, do meio do ano para cá, até junho, não foi fácil, porque Deus não falava nada. E é interessante, porque, mesmo Deus não falando nada, parecia que as coisas ficavam pior ainda. Porque nós conversamos com a pessoa e falávamos, e aí, como é que está indo? Está piorando. Como é que está indo? Não. Aí esmorecia a nossa fé. Falei, não, acho que não é para reconciliar, não, é para separar mesmo. Teve momentos que a gente pensou nisso. Não, esse casal não tem conserto mais, não. Não, é verdade, o casal não tem que tomar seu lado. Passou isso na minha cabeça. Passou esses momentos que eu disse para Deus, acho que você não tem plano nenhum para eles. E Deus, em silêncio. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe você está vivendo um momento como esse de silêncio. Mas o profeta Daniel passou por uma situação muito parecida. Deus parecia que estava em silêncio com ele, mas não estava. Daniel capítulo 10. Ele vai para a beira de um rio. Ele vai orar e jejuar. E ele está clamando a Deus por uma situação. E ele tem uma visão. E diante disso aparece um anjo, né, para ele. Ele está orando. 1 dia, 2 dias, 3 dias. E Deus não fala nada. Deus está em silêncio, Deus não responde. 3 dias, 4 dias. 20º dia, nada. 21º, apareceu o anjo. E quando apareceu o anjo, ele ficou surpreso. E o anjo falou, Daniel, é o seguinte, desde o teu primeiro dia que você clamou ao Senhor, Ele ouviu a sua oração. E Ele me deu uma ordem para trazer uma bênção para você. Eu estou aqui para te pedir perdão, porque é o seguinte, eu estava vindo no caminho, e um dos príncipes aí de um território, ele tentou me impedir para chegar aqui. Mas aí eu chamei uns amigos meus, e eles vieram me ajudar, e a gente mandou ele para fora, e ele saiu do nosso caminho. Mas percebe uma coisa, do dia primeiro que Daniel clamou, Deus já respondeu. Deus estava em silêncio? Estava. Mas Deus estava trabalhando. É isso que eu e você precisamos entender. Ele está trabalhando a teu favor. Ele está cuidando da tua causa. Quem sabe você já recebeu a oração, já recebeu a resposta que está vindo do céu, mas espera. E como é que eu faço num comportamento como esse? Faz que nem essa mulher cananeia, não desista de clamar. Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim nessa situação. Esse é um passo que eu e você precisamos dar diante do silêncio da fé, porque o que Deus quer nos ensinar nesse tempo é que a oração é o único caminho que nós temos, porque Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a tua esperança. Ele é a resposta para todas as nossas angústias. Ele é a solução para todos os nossos problemas, e o nome dele é Jesus. Está vivendo o tempo de silêncio de Deus? Não desista de clamar. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você pode dizer amém. Segundo passo que essa mulher dá para a gente aprender, quando a fé nossa é provada, e a fé dela está sendo provada, eu vejo no versículo 22, ela clamou dizendo ao Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. E aqui é uma situação que eu e você precisamos... Perdão, deixa eu voltar aqui. Não é isso. Não é verso 22, não. Verso 22 já falei na primeira parte. Segunda lição, verso 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Já falei para vocês. Mas presta atenção no que vai acontecer aqui.
E os seus discípulos, chegando ao pé dele, ao pé de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: Senhor, despede-a, manda essa mulher embora. Ela está incomodando a gente veio aqui para um culto, para um retiro espiritual. Essa mulher aqui está incomodando a gente. Senhor, manda essa mulher ir para a casa dela, ela está gritando aqui atrás da gente, ó. Está atrapalhando. Gente, percebe uma coisa. Quando eu li esse texto, eu falei, não pode. Essa passagem saltou aos meus olhos. Eu estou falando de João, que era o discípulo amoroso, que está falando isso. Eu estou falando de Pedro. Eu estou falando de Tiago, eu estou falando de André. Estou falando desse grupo dos 12, que chegam para Jesus, e ao invés de dizer para Jesus, mestre, tem misericórdia dela aí, ó. Tadinha. Está pedindo ajuda. O senhor nem falou nada com ela, nem bom dia o senhor falou, nem a paz do Senhor o senhor deu para ela. Os discípulos de Jesus falando para Jesus, rejeita. Por isso que às vezes a gente vê situações, não aqui, louvado seja Deus, mas na igreja no modo geral. Pessoas que não querem ter outras pessoas perto, especialmente pessoas que vão trazer para a gente trabalho, problema. A gente está bem, por que vai trazer problema para nós? Senhor, tira daqui. E esses discípulos estão pedindo para Jesus, mas eles não estão entendendo. Mas Jesus quer ensinar eles também. Jesus quer ensinar nós também. E a prova de fé que essa mulher vai enfrentar, e quem sabe você esteja enfrentando também, é a pressão das pessoas quando elas reagem diante do teu sofrimento. Como é ruim você compartilhar uma situação que você está vivendo, uma dor que você está vivendo, um sofrimento que você está passando, e a reação da pessoa é, isso passa. Minha irmã, fica tranquila, isso aí resolve rapidinho. Meu irmão, isso aí todo mundo passa, para de reclamar da vida, mas eu não estou reclamando, só estou compartilhando. Não, para. A indiferença, a negligência que as pessoas dão para os nossos sofrimentos. Porque isso provoca tristeza no nosso coração. Isso provoca mágoa, isso machuca a gente. Só que o problema maior é que quando eu permito essa tristeza, essa mágoa tomar conta do meu coração, ela vai me trazer ressentimentos. Ela vai me trazer amargura. E sabe o que acontece? Eu paro de orar. Sabe o que acontece? Eu paro de vir na igreja. Sabe o que acontece? Eu não quero mais saber de Jesus, não. E a igreja, às vezes, alguém da igreja faz uma coisa dessa, estou falando nós porque nós somos irmãos aqui, somos uma família, pode acontecer isso. E aí, quem leva a culpa é Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Acontece isso, não estou falando só aqui, não estou falando que seja aqui, mas no modo geral acontecem essas coisas. Eu vejo pela vida de Ana, o ventre dela está fechado. Está acontecendo uma festa, a família dela vai para a festa, ela vai para o tabernáculo. E ela vai orar, ela vai clamar a Deus. E ela vai pedir a Deus o quê? Senhor, abre a minha ventre. Abre o meu útero, eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho, Senhor, esse é o desejo do meu coração. E aquela mulher começa a orar, começa a clamar, e ela começa a chorar, e ela começa a gemer. Entra o sacerdote do tabernáculo. Ô moço, vai para casa. Vai para a festa. Aí, você está bêbada. Você está bêbada. Não, sacerdote, eu não estou bêbada, não. Eu estou gemendo nos pés do Senhor. Eu quero um filho. Eu quero um filho. Aí ele entende. Falei, então clama. Então peça. Agora, veja uma situação aqui, outra situação. O sacerdote chega para ela e fala assim, filha, para aí, ó, você está bêbada. Poxa vida, eu estou orando aqui, o senhor está me falando que eu estou bêbada? Eu não piso mais nesse tabernáculo. Eu não venho mais nessa igreja. A segunda coisa que eu aprendo com essa mulher cananeia é que ela não perde o foco dela, e o foco dela é Jesus. Independente do que as pessoas estão reagindo, independente do que as pessoas estão falando ou deixam de falar, uma coisa é certa, eu continuo olhando para Jesus.
Os discípulos estão dizendo, manda ela embora. Não, mas ela provavelmente, a palavra não fala, deve ter batido uma tristeza no coração dela. Mas ela falou, essa tristeza não vai me tirar do foco. Essa tristeza não vai me tirar do caminho. Porque eu sei aonde está o meu milagre é Ele. Eu não vim aqui por acaso. Eu não caminho na fé de qualquer jeito. Eu não deixo as emoções das pessoas, eu não deixo a reação das pessoas tirarem o meu olhar para Jesus. Elas podem falar o que quiserem, elas podem reclamar, elas podem fazer o que quiserem ou até não fazer nada para mim. Não tem problema, porque eu sei de onde vem o meu socorro. É Ele que é o meu foco. Ela não desiste. Ela não tira o olhar de Jesus. Eles estão falando mal dela, está batendo uma tristeza no coração. Poxa, eles estão falando mal de mim. O sacerdote me chamou de bêbada dentro da igreja. O que a Ana tinha que fazer numa hora dessa? Fala a verdade, vamos falar humanamente falando. O que a Ana tinha que fazer numa hora dessa? Ir embora. Nunca mais eu piso nessa igreja. Que pastor, hein? Tadinho do pastor Simão, não tem nada a ver com a história. O problema dele, né, pastor? A mulher cananeia falou, não vou desistir, não. Eu não vou parar de olhar nele, não. Meu foco é Jesus. Tem que caminhar com o meu irmão, que falou que eu estou bêbada, eu vou caminhar com ele, ao ponto que ela entregou o primeiro filho dela. Sabe para quem? Aquele que chamou ela de bêbada. E sabe o que ela falou? Eu estou entregando para o Senhor. Cuida dele para mim, por favor. Cuida dele para mim. Humanamente falando, a Ana nunca mais ia falar com aquele pastor. A Ana, se visse na rua, aquele pastorzinho ali, ó, me chamou de bêbado, não pisa naquela igreja, não. Vai arrumar para a cabeça. Você está entendendo? Quem estiver entendendo pode dizer amém. Terceira e última coisa, vamos para o final. Terceiro passo que essa mulher dá. Se eu quero revisar com você, primeiro passo, o que ela faz? Ela não desiste de clamar. Segundo passo, o que ela está fazendo? Eu não paro de olhar para Ele, o meu foco é Jesus. Pode falar o que for, não tem problema não, eu estou firme aqui. Terceira lição, o terceiro passo que eu tenho que dar juntamente, que essa mulher deu e a gente tem que dar junto, quando a nossa fé é provada. Está no versículo 25 em diante, diz assim, então, chegou ela e adorou a Jesus, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, e seja isso feito para contigo como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Queridos, muitas vezes a nossa fé é provada quando a gente passa pelo teste da humildade. Deixa eu ler junto com você Marcos capítulo 7, a partir do verso 27, o mesmo texto, para eu e você entender melhor o que está acontecendo. Olha lá comigo. Ó. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Terceira lição que a gente aprende aqui é que a gente precisa saber quem a gente é diante de Deus. Eu vou trazer essa mulher, que eu e você nos devemos nos posicionar, como ela se posiciona. Porque o que Jesus está dizendo para ela é o seguinte, olha, eu vim primeiro para a casa de Israel. Primeiro são os filhos de Abraão, os filhos de Deus. Eu vim por causa deles. E ela está entendendo o que ele está falando. Mas ela está dizendo o seguinte para ele, Senhor, o Senhor é de Israel.
O Senhor é todo-poderoso, eu tenho conhecimento disso. Tudo bem, o Senhor veio para a casa de Israel, amém, eu entendo disso. Mas agora o Senhor está aqui na minha terra, eu não podia deixar de vir pedir ajuda para o Senhor. Eu sei quem eu sou nada. Eu não sou da casa de Israel. Eu não faço parte eu não sou filha de Abraão, eu sei disso. Eu não moro em Israel, eu sei disso, eu reconheço. Eu sei quem eu sou, mas eu estou pedindo ajuda para o Senhor, porque eu sei que só o Senhor pode me ajudar, não tem outra pessoa, não tem outro caminho, não existe. Só o Senhor pode me ajudar. Queridos, qual que é o mérito que nós temos de recebermos uma bênção de Deus? Nenhum mérito. Aliás, o que a gente deveria merecer, Jesus tomou na sua cruz. O que eu e você deveríamos receber como merecimento é a morte. Mas Jesus se identificou comigo e com você, e Ele nos substituiu na cruz. Louvado seja Deus por isso, pelo sangue do Cordeiro. Senão nós não estaríamos aqui agora. Qual que é o mérito que nós temos? Eu gosto das palavras de Abraão, quando ele está falando em Gênesis capítulo 18 com Deus, sobre Sodoma e Gomorra, falando sobre se haveria um justo, Deus ia poupar a cidade. E chega um momento da conversa que ele tem com Deus. Eu estava falando isso com a pastora Lúcia esses dias. Falei, gente, o temor que esse Abraão tinha com Deus era impressionante. Se você ler esse texto, você vai falar, gente, esse homem está temeroso falando ali com Deus. E ele chega um momento, no tom da conversa dele, dizendo o seguinte, Senhor, eu sei quem sou eu. Eu sou pó e cinza. Queridos, quem é você? Quem sou eu diante de Deus? Qual que é o mérito que nós temos de receber alguma coisa de Deus? Ele não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Mas Ele, por amor a nós, Ele nos abençoa e cuida de nós. E isso é graça. Isso é misericórdia. Eu gosto daquela passagem que Jesus está falando de uma parábola entre um fariseu e um publicano. E o fariseu está na frente, lá no altar, né? Ó Deus de Abraão, Isaque, de Jacó, estou aqui diante da tua eternidade e soberania. Aí lá atrás está na entrada da porta do templo. O publicano. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sou pobre, eu sou pecador. Mas eu careço da tua graça e da tua misericórdia, porque se não for o Senhor, o que será de mim? Ó Deus, mas eu sou dizimista na sua casa. Eu oro 3 vezes ao dia. Eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, qualquer coisa que eu venha fazer não é nada por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E aí, quem será que recebeu a graça e a misericórdia na sua oração? O publicano. A prova de fé, a gente enfrenta o teste da humildade. Senhor, eu estou acontecendo uma situação difícil aí na minha vida, mas eu sou dizimista. Como é que eu estou passando necessidade? Eu dou oferta na tua casa. Cadê a tua humildade? Cadê a humildade? Primeira lição que a gente aprende com essa mulher cananeia. Eu continuo clamando, eu não vou desistir, não. Segunda lição que eu aprendo com essa mulher. O meu foco é Jesus. Independente do problema, das circunstâncias que as pessoas estão falando, deixando de falar, o meu foco continua sendo Jesus. E terceiro passo que essa mulher dá. Eu sei quem eu sou diante de Deus.